Oi gente, tudo bem? Começamos já aqui a aula já escutando música, né? Muito bom. Vou abaixar aqui, tirar um pouquinho, já eu coloco de novo para a gente falar um pouquinho desse grande compositor de mais uma música de aula. Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo. Essa música que nós estamos escutando é um dos movimentos, né? De uma das famosas, né, composições do compositor Antônio Vivaldi, né? O Antônio Vivaldi que compôs uma música em 4 movimentos, né? Normalmente a música clássica ela tem movimentos, é como se fossem 4 músicas divididas, mas que tem uma ligação. E essa música ela é muito famosa, né? Ou pelo menos esse movimento é muito famoso. É chamado de movimento Primavera e faz parte da chamada 4 estações, que é a composição que o Vivaldi criou. Quando o Vivaldi ele resolveu fazer essa música, galera, ele quis fazer uma música que o som, entre sons fortes, fracos, agudos e graves, desse uma sensação para as pessoas que ouvissem, como se elas estivessem recebendo aqui uma visita, né, das estações do ano, né? E que o som desse sensações como se fossem as sensações das estações do ano, como a primavera, né? Que é quente, que as árvores estão florescendo, as flores estão florescendo, os animais, né? É um clima muito agradável. Só que as 4 estações, ela tem as 4 estações de verdade, né? O som é comparado a isso. Também tem o inverno, também tem o outono. E é bem interessante que o Vivaldi ele quis fazer uma música para que as pessoas elas conseguissem enxergar, né, essas 4 estações através do som. Eu vou colocar aqui mais um pedacinho e depois eu vou fazer a leitura aqui para vocês do texto da apostila. Nós estamos agora na página de número 28 da apostila, ok? E é muito provável que você já tenha escutado essa música, né, relacionada, sei lá, ao balé ou a uma propaganda, ou em algum lugar na televisão, ou em um filme, ou, sei lá, em uma série, porque é uma música muito famosa. Vamos ver aqui mais um pedaço. Um solo de violino, né? Legal. Eu vou mandar o link dessa música para vocês ouvirem junto com a aula depois, para vocês terem uma ideia, né, da quantidade e diferenças dos sons que o Vivaldi ele usa quando ele escreve. E por que a gente está ouvindo a música do Vivaldi? Porque a continuação do nosso material, ela tem justamente a ideia da dinâmica do som, né? O Vivaldi, quando ele compôs a música Primavera, aqui o movimento Primavera, ele está aqui demonstrando a ideia de sons fortes e sons fracos. E nós temos agora um exercício na página de número 29 para nós fazermos relacionado a isso. Só que nós vamos fazer de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos fazer a ideia do som forte e som fraco relacionado ao volume. Aquilo que você escutar com um som muito forte, você vai colocar uma setinha apontando para cima. Aquilo que você escutar com um som muito fraquinho, você vai colocar uma setinha apontando o som fraco para baixo. Então nós temos exercício A, B e C. Então tudo aquilo que for som forte, tem assim, ó.
dividido na folha 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos fazer 7 sons, ok? Eu vou executar para vocês 7 sons com meu instrumento aqui, que vocês não estão vendo, instrumento invisível, brincadeira. Ele está aqui no meu colo, ó. Beleza? Então, com o instrumento aqui, vocês vão escutar os sons, ok? E a cada som que você ouvir, você vai colocar uma setinha para cima ou para baixo. Quando o som for forte, seta para cima. Quando o som for fraco, pouco volume, seta para baixo. Então nós vamos lá, nós estamos agora no exercício A, número 1, ok? Primeiro som, coloquem a seta. Segundo som, coloquem a setinha. Terceiro som, coloque a setinha. Quarto som, coloque a setinha. Quinto som, coloque a setinha. Sexto som, coloquem a seta. E sétimo som, coloquem a setinha. Bom, fazendo o exercício A, eu acho que já deu para entender, ok? Vamos fazer agora o B mais uma vez? É a mesma coisa. Todo som que você escutar com bastante volume, com mais volume, seta para cima. Quando você escutar o som com pouco volume, seta para baixo, ok? Vamos lá. Segundo som do B. Terceiro som do B. Quarto som do B. Quinto som do B. Sexto som do B. E sétimo som do B. Beleza? Agora vamos para o exercício C. A mesma coisa. Som forte, seta para cima. Som fraco, seta para baixo. Número 1 do exercício C. 2 do exercício C. Som 3 do exercício C. Som 4 do exercício C. Som 5 do exercício C. Som 6 do exercício C. E último, som 7 do exercício C. Legal. Bom, vocês perceberam que os sons eram repetidos. A única diferença que eles tinham é que tinha a dinâmica de altura. Uns eram mais fortes e outros mais fracos. Todos os que vocês ouviram com som forte, mais volume, seta para cima. Com som fraco, seta para baixo, ok? Na continuação do exercício, vocês vão criar agora uma sequência de sons. No exercício 2, está dizendo assim, agora crie uma sequência de sons. Como que você vai fazer isso? A mesma coisa, colocando setinhas para cima e para baixo. Você vai criar a sua sequência agora. Vamos dizer que você colocou sua sequência de sons, seta para cima e seta para baixo. Você pode fazer ele exemplificando com sons fortes e fracos, por exemplo, batendo palma. Se uma seta foi para cima, eu posso bater uma palma muito forte. Se o som foi uma setinha para baixo, eu posso fazer um estalinho. E você vai criar duas sequências de som, do 1 ao 7 e do 1 ao 7 mais uma vez. E aí você vai treinar em casa essa sequência de sons entre sons fortes e sons fracos, ok? O primeiro exercício que eu fiz aqui, o som, se você tiver dúvida daquilo que escutou ou não escutou, volte um pouquinho o vídeo, ouça mais uma vez a execução do som do instrumento para você conseguir colocar as setinhas para cima e para baixo, ok? Agora lá já na página de número 30, tem uma relação falando que os sons fortes e fracos, eles também têm a relação com
o som grave, médio e agudo. O som grave, ele é aquele som que tem uma propriedade baixa, né? O som muito grave, grosso. Como, por exemplo, o mugido de uma vaca. Mu, som grave. Já os sons médios, eles se mantêm dentro de um mesmo padrão. Ali está exemplificando, né, vários animais ali, né? Está exemplificando na apostila, na página 30, o som de um cabrito. Bé, né? É um som grave, um som médio e que se mantém. E por último, está falando do som agudo, que ele sempre faz uma curva para cima. É, por exemplo, como um galo, né, cantando, que começa grave e ele vai subindo até chegar no som mais agudo. Você agora aí na sua casa tente fazer o som do galo cacarejando, porque eu não tenho a mínima ideia como é que faz isso. Ok? Mas é bem interessante usar os sons da natureza ou os sons dos animais para exemplificar, né, o que é grave, o que é médio e agudo. Usando o instrumento que eu usei, nós não temos propriedade de médio, grave e agudo, né, porque eu usei um instrumento percussivo, né, mas nós temos a ideia do que é o som forte e o som fraco. Se nós fôssemos relacionar o som grave, grossão, igual ao do mugido da vaca, ele tem uma relação com o som mais fraco, mais baixo. Já o som agudo, por exemplo, como o cantar do galo, ele tem uma relação com o som mais alto e mais forte. Ok? Então nós vamos parar por aqui já nessa página, a página de número 30. Aliás, 30 não, 31, que aqui na 31 dá alguns exemplos de sons graves e sons agudos. Está dizendo assim, os sons graves são aqueles comumente chamados de sons grossos, né? Por exemplo, o homem, né, tem a voz grave, assim, grossa. Nem todos, né? Homem criança ainda tem a voz fina também, aguda, como da menina, né? Mas nós temos vários exemplos, por exemplo, na natureza, né, que tem a ideia de sons graves e agudos. Na apostila de vocês, na página 31, está dizendo assim: há vários exemplos de sons graves na natureza e no nosso dia a dia e na cidade. Veja alguns. Aí ele tem a imagem de um tigre, você vai ver aí na sua apostila, na 31. Tem lá a imagem de um trovão, né, um som muito grave. Tem a imagem da sirene de um caminhão de bombeiro, né, que é bem diferente da sirene, por exemplo, de um carro de polícia, que é muito agudo. E tem um apito de um navio. Você já ouviu o apito de um navio como é? É um som muito grave, né? Aquele pom, né? Quando o navio está atracando ou quando ele está saindo ali do porto. Então, vários sons, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ele pode ser comparado a grave ou agudo. Então, na nossa próxima aula, nós continuamos falando desse assunto. E na próxima aula eu trago outro instrumento que eu também costumo trazer para a aula, que é o piano, para a gente ver as sensações dos sons graves e agudos relacionado à ideia do volume, né, que nós usamos aqui, o instrumento percussivo hoje. Ok? Espero que você tenha gostado, tenha entendido. E até a próxima aula. Grande abraço, tio Elias.